Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção das atividades referentes à semana 3 e 4, que eu juntei para ficar mais fácil, ok? Uma vez que nós não tivemos aula no dia 1º, nem no dia 8. Então, a professora juntou a semana 3 e 4 e enviou na semana passada, ok? Então, nós vamos corrigir essas atividades, tá bom? Mas antes eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que é essa que está na tela. É muito bom vê-los completar mais uma etapa nessa jornada incrível que é o conhecimento. Parabéns, alunos, pais, responsáveis e toda a equipe envolvida nessa nova oportunidade que nós estamos tendo de continuar a estudar. Então vamos lá. Essa caixa de texto que está aí é o título que a professora pede para que vocês coloquem em todas as atividades que vocês fizerem no caderno, tá bom? É isso daí que a professora precisa que vocês escrevam. Por quê? Porque quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, nós sofreremos conferências. E para provarmos que nós estudamos, né, que fizemos todas as atividades, nós vamos precisar estar com os nossos cadernos organizados. Então, antes de começar todas e quaisquer atividades, vocês coloquem o título. Plano de estudo tutorado é o que significa PET, tá? Plano de estudo tutorado. No caso dessas correções, elas são referentes à semana 3 e à semana 4, atividades do dia 1º e do dia 8. Nós estamos estudando o gênero folheto, panfleto, né? Que tipo de texto nós estamos aprendendo a ler? Que tipo de texto nós estamos conhecendo? Que tipo de texto nós estamos descobrindo as características? São os textos que estão em formato de panfleto e de folheto. E qual é o nosso objeto de conhecimento? O que nós vamos conhecer nesses textos? Nós vamos aprender como esses textos são dispostos na folha do papel, né? Nós vamos aprender como fazer esse tipo de texto, como construir, como produzir, como fazer o meu próprio folheto, o meu próprio panfleto. E se porventura eu vir a não saber como se escreve alguma palavra, a não saber como pontua uma determinada frase, aí eu vou aprender. Nesse volume 1 do PET do sexto ano, nós estamos aprendendo isso, pontuação, e nós estamos aprendendo o gênero panfleto folheto, ok? E na primeira atividade, ele pediu para a gente primeiro ler. Leia com bastante atenção. E propositalmente eu separei a placa para o lado esquerdo e os anúncios para o lado direito, para facilitar a visualização e o entendimento de vocês que esses dois tipos de texto são diferentes. Eles são do mesmo gênero, mas eles são para públicos diferentes. Então, por isso, um é chamado de placa e os outros são chamados de anúncios, mas eles estão dentro do gênero folheto-panfleto, ok? Antes, vamos lá. Na placa está escrito Mesquita Muçulmana e nos anúncios não vendemos cerveja fiado, por gentileza não exista. Favor não deixar objetos no corredor à gerência. E estacionamento só para cliente, né? São essas as placas que estão aí no seu PET. Não é isso mesmo? Esses são os anúncios, né, do seu PET. Então, ele pediu para a gente ler com bastante atenção. Nós já lemos, agora vamos resolver as questões. Na número 2, foi dito assim para nós: a função da língua é garantir a comunicação efetiva. Nos textos acima, ocorreu a comunicação? A língua cumpriu sua função? O que você observou? Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar que
a função da língua sempre será garantir a comunicação. O que significa isso? Essa língua é a língua portuguesa, não é essa língua que nós mastigamos os nossos alimentos e nem que nós usamos para emitir os sons, não é? É essa língua onde eu escrevo um texto, onde eu pego o celular e ligo para alguém, falo alguma coisa, escrevo alguma coisa e a pessoa que está do outro lado, que recebe esse meu texto, consegue me entender, consegue saber o que eu estou querendo dizer. Isso que é estabelecer uma comunicação efetiva. E aí, a questão pergunta, nesses textos que nós lemos, na placa e nos anúncios, ocorreu a comunicação? Nós entendemos o que a placa quis dizer e o que os anúncios quiseram dizer? Entendemos. Se fosse para que nós obedecêssemos o que estava escrito, executássemos a tarefa que estava escrita, nós executaríamos. Não é? Nós entendemos perfeitamente o que a placa e o que os anúncios queriam dizer. Então, a língua cumpriu sua função? Sim, houve comunicação porque conseguimos entender as mensagens da placa e dos anúncios. Portanto, a língua cumpriu sua função. Mas, você observou alguma coisa diferente? Acredito que sim. Podemos observar erros de ortografia e pontuação na placa e nos anúncios. Número 3. Estes erros podem ocorrer em qualquer produção textual. Sim, pode. Qualquer um de nós podemos cometer erros. Sim, mas como podemos evitar que isso ocorra? A gente, como estudantes da língua, né, como pesquisadores, como inquiridores, como detentores de opinião, né, que não somos levados por quaisquer discursos, por quaisquer palavras, nós precisamos evitar os nossos erros. Mas como a gente consegue evitar esses erros? Tendo dúvida na ortografia, nós devemos procurar o dicionário. Tendo dúvida na pontuação, na acentuação, nós devemos procurar o dicionário, nós devemos procurar os livros, nós devemos fazer pesquisas na internet para que nós consigamos evitar esses erros que dificultam a escrita e a interpretação. Assim como tudo que nós escrevermos, nós temos que criar o hábito de conferirmos se o que escrevemos estava certo, para que a gente não passe para frente um erro bobo que às vezes nós, na correria da escrita, cometemos. Então, nós precisamos criar o hábito de sempre, ao fazer qualquer dever, qualquer atividade, qualquer matéria, termos um dicionário ao nosso lado, termos uma ferramenta para uma pesquisa ao nosso lado, os nossos livros, agora, no caso, os nossos pets, para que quando a gente escreva alguma coisa, nós possamos conferir e não escrever errado por preguiça de revisar os nossos textos. Então, na número 4, ele pede para a gente fazer uma revisão e reescrever a placa e os anúncios, fazendo as correções necessárias. Então, na placa, nós tivemos um erro ortográfico. E eu, ao estudar para resolver essa questão, eu percebi que esse erro ele é bem pequeno na escrita, mas no significado ele é enorme. É como procurar... É como aquela brincadeira dos 7 erros, procurar um erro que só falta o 7º erro para você encontrar. E ele está tão escondido, é o dessa placa. A palavra muçulmana existe, mas a palavra muçulmana não existe. Olha aí para você ver, o L é depois do segundo U e não depois do primeiro U. Então, o erro dessa placa era esse. Era um erro ortográfico. E aí, para que você conseguisse perceber, você teria que ter procurado no dicionário. O anúncio 1. Não vendemos cerveja fiado. Por gentileza, não insista. Além de nós utilizarmos a vírgula dentro de uma das funções básicas dela está lá no seu PET na página 3, por isso que a professora falou. Você tem que voltar no PET para resolver as questões.
Lá na página 3, nós temos a vírgula, é um sinal de pontuação que exerce 3 funções básicas. E uma dessas funções nós vamos executar aí, nesse anúncio, que é colocar a expressão por gentileza separada. Então, uma das funções é essa, separar expressões. Corrigimos. E, ao escrever a palavra insista, a pessoa escreveu exista. Existir é diferente de insistir. Mas, pela pressa de escrever, escreveu errado. Existir é o fato de se fazer presente. Insistir é o fato de pedir mais de uma vez. Então, as palavras são diferentes, têm significados diferentes, portanto, devem ser usadas em contextos específicos, em situações específicas, em circunstâncias específicas. Existir nesse contexto fica completamente errado, dificulta a nossa interpretação. Imagina você chegar em algum lugar e está escrito assim: não vendemos cerveja fiado, por gentileza, não exista. Você fala, hã? Como assim? Não entendi. Não é? Ia ficar meio estranho de entender. Então temos que ter esse cuidado. No anúncio 2, favor não deixar objetos no corredor a gerenciar. Então, a primeira coisa, nós precisamos corrigir a palavra objeto. Se você olhar aqui no texto, a palavra deixar, está faltando um i. A palavra objetos está escrito com i e com g. E a palavra gerência também está escrita errado. Então, nós precisamos corrigir esses erros. Favor não deixar objetos, é com B mudo e com J. No corredor, ponto. Essa é a primeira mensagem. Agora, quem está dando essa mensagem? Quem está oferecendo essa mensagem? Quem está fazendo esse pedido? A gerência. Então, às vezes, por vício de linguagem, pela pressa que o mineiro tem em falar, ele come algumas letras. E aí, como ele tem o hábito de escrever conforme fala, ele escreve errado. Mas ao escrever, nós devemos ser cuidadosos. Na dúvida, conferir os livros, fazer uma pesquisa na internet, fazer uma consulta no dicionário. E aí, para que a gente evite esses erros bobos. A gente sabe escrever. Eu acredito que todos vocês saibam escrever objetos. E sabe que não existe a palavra deixar. Existe a palavra deixar. Mas, como temos preguiça de conferir o que escrevemos, mandamos do jeito que escrevemos a primeira vez. E aí cometemos esses erros feios, não é? E por fim, o anúncio 3. Estacionamento só para clientes. Ponto final. Acabou a minha informação. Eu não tenho mais o que dizer. Eu não posso deixar as palavras soltas, voando. Eu tenho que pontuar as minhas frases. E não existe a palavra cliente, e sim a palavra cliente. Às vezes, também por um descuido na pronúncia, você vai para o papel e escreve conforme fala. Mas, novamente eu vou dizer, você precisa conferir o que escreve e, na dúvida, fazer uma pesquisa no livro, no dicionário, na internet, ok? E, por fim, ele pediu para a gente fazer uma campanha publicitária sobre os cuidados para não pegar a Covid-19 coronavírus. Acredito que esse assunto você sabe ele de cor e salteado. O que é importante é, para você criar uma campanha publicitária, que é um folheto, que é um anúncio, que é um panfleto, você precisa ter alguns cuidados, estabelecer alguns critérios que já foram pedidos para você no próprio exercício. Você primeiro precisa estabelecer seu público-alvo. O que é público-alvo? Para quem você vai criar essa campanha?
para seus colegas, para o governador, para o presidente, para os seus parentes, para a sua família, para os seus vizinhos. Por quê? Para cada público, nós temos a liberdade de escrever de uma maneira. Sim? Depois, qual é a mensagem que eu quero passar? Dentro dessa mensagem, que informação não pode faltar? Eu tenho que ter aquela frase tchan tchararam tchan tchan, aquela frase que impacta todo mundo. E seria muito importante, é muito importante eu associar a essa mensagem uma imagem, porque nós bem aprendemos que a linguagem não verbal, que são as imagens, elas me ajudam a entender a linguagem verbal, que são as palavras. Então, isso é muito importante, é um casamento muito bom da linguagem verbal com a não verbal em um tipo de texto como esse que vocês vão criar. Aí, nessa figura que eu coloquei aí, eu posso fazer dela uma campanha publicitária. Por quê? O meu público-alvo são vocês. A minha imagem está fazendo com que vocês entendam o que a minha linguagem verbal quer dizer. Agora é a sua vez. É como se o meu dedo estivesse chegando aí em você e dizendo, agora é a sua vez. Faça a sua atividade, faça a sua tarefa. E é muito importante por causa da minha imagem e da mensagem que eu escrevi. E, dentre outras observações, ela também pode ser associada a uma placa de trânsito. Ou seja, é uma placa, alguma coisa importante está escrito ali, eu preciso saber o que está escrito para que eu faça a coisa certa. Ok, sexto ano? Qualquer dúvida, eu preciso que vocês enviem no privado para que eu dê o ok. E qualquer dúvida podem me perguntar que eu estou à disposição para responder, tá bom? E por fim, o PET volume 1, sexto ano de português está feito. Ufa, acabamos! Parabéns a todos que chegaram até aqui e conseguiram completar o seu PET. Aqueles que ainda não fizeram, vocês ainda têm a oportunidade de fazer, pois a sua participação é muito importante. Ela está associada à sua carga horária. E isso, no final do ano letivo, vai te ser muito importante, vai te fazer muita falta. Ok, sexto ano? Eu conto com a participação de todos e aguardo as atividades que ainda não foram devolvidas. Um beijo no coração de vocês. Muitas saudades.